A todos, quero aqui já agradecer aos órgãos de imprensa que estão aqui prestigiando essa entrevista, o Jornal Opinião, o Jornal Tribuna do Povo, a Rádio Fraternidade AM através de Ademir Koch, a Rádio Clube Ararense através do Giuseppe Boni, Armando Dalto, também a Rádio Gospel FM através do repórter Ricardo Politi. E nós convocamos essa coletiva através do Partido Progressista e também com o nosso advogado, Dr. Jorge Aguiar Filho, também com todos que estiveram envolvidos nessa luta que a nossa cidade teve contra esse IPTU, do qual denominamos IPTU abusivo. Já faço menção aqui a essas pessoas que estiveram conosco nessa luta, que se fazem presente aqui, o Dr. Antônio Maria Denófrio, ex-vereador Manezinho Manuel Silva, engenheiro Paulinho, do PHS, também o presidente municipal do PP, Bonezão Corroquel, que desde o início apoiou a estação, também o presidente do PHS, o ex-vereador Douglas Marcucci, e também meu companheiro de Câmara, que não só lutou, mas também votou contra este aumento abusivo do IPTU, que é o vereador do Segurança. Também quero aqui, ele não se faz presente, mas fazer meu agradecimento ao ex-prefeito e presidente do PSDB, Pedrinho Eliseu, que também lutou muito contra o abuso desse aumento do IPTU. Também quero agradecer aqui o senhor Mário Navas, que está aqui, que foi um guerreiro nessa luta, inclusive ocupou a tribuna livre da Câmara Municipal no dia da votação do IPTU. E agradecer também os vereadores que votaram contra esse projeto, a professora Anete, do Segurança, Marcelo de Oliveira, estou esquecendo de algum, e o professor D do PT, que mesmo sendo do partido do prefeito, entendeu que esse projeto era um projeto ruim para a cidade, um projeto que iria punir o contribuinte. E o porquê dessa coletiva? Quero aqui expor o porquê o PP tomou frente dessa ação, o porquê o vereador Bonezinho também lutou para que o PP pudesse abraçar esta causa. Primeiramente, nós votamos contra o projeto foi aprovado por 6 votos a 5, como foi de conhecimento de toda a cidade, mas nós sentíamos na rua que a população não aprovou esse aumento e a população cobrava: vereador Bonezinho, será que o vereador do Segurança, que fizeram um papel brilhante na votação do projeto do IPTU, mas vocês perderam, será que não há nada para que vocês possam fazer para que o município não sofra esse aumento desproporcional? E foi aí que eu sentei com o presidente municipal do PP, o Bonezão, sentei com o Dr. Jorge Aguiar Filho e conversamos. Olha, Dr. Jorge, foi um aumento desproporcional, gostaria que o senhor lesse esse projeto, que depois virou lei, para que pudéssemos tomar alguma medida. Eu gostaria que você tomasse a medida mais rápida e a medida que tivesse uma resposta também mais rápida que a população está esperando. Isso foi logo após a votação, né, Dr. Jorge? Dia 10, 11 ou 12 de dezembro, e o Dr. Jorge começou a se fundamentar nessa ação e mostrou o caminho. Falou: vereador Bonezinho, você e o Partido Progressista precisam da assinatura de um partido político, porque precisamos ingressar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Se seguirmos outro caminho, vai ser um caminho mais demorado, um caminho que talvez não teremos êxito. E foi aí que começou a nossa luta e a nossa dificuldade. Fazer o PP em âmbito estadual, um partido até que apoia o PT no Estado e na Prefeitura de São Paulo, fazer o partido entender que este aumento era abusivo e comprar esta briga do município de Araras, o que não é tão comum um diretório estadual abraçar uma luta municipal. Eu sentei com o então presidente interino do PP, em âmbito estadual, o deputado Zé Olímpio, conversei também com o presidente licenciado até então, o deputado federal Paulo Salim Maluf, e apresentei o que foi o projeto e como o prefeito conduziu essa discussão na Câmara Municipal. De imediato já tive a aprovação do PP, tanto do deputado federal Zé Olímpio, quanto do deputado federal Paulo Salim Maluf, que falaram: vereador, traga a ação semana que vem, que eu estarei assinando e você ingressará no Tribunal de Justiça, pois realmente entendemos que Araras não deve sofrer esse aumento
tão desproporcional em relação à capacidade contributiva do cidadão. Pois bem, ingressamos no Tribunal de Justiça em janeiro, fizemos o primeiro pedido de liminar e o desembargador Dr. Walter de Almeida Guilherme negou esse pedido de liminar, pois o Dr. Jorge depois vai explicar melhor, ele falou que não tinha o perigo in mora, é isso, né, Dr. Jorge? Perigo in mora seria o perigo da demora. Conversei com o Dr. Jorge, o Dr. Jorge falou, vamos pedir o agravo regimental, ou seja, ou o desembargador vai rever essa posição dele, ou vai enviar esse pedido de liminar para o colegiado apreciar e votar, e ter o entendimento se é pertinente ou não esse pedido de liminar do PP. Para nossa grata surpresa e satisfação, na última sexta-feira, o desembargador Dr. Walter de Almeida Guilherme fez o seu despacho falando e concedendo a liminar para o município de Araras, pois entendeu também que esse aumento era desproporcional. A grande polêmica da semana, que eu gostaria até aqui de falar nesta coletiva, foi a respeito de uma entrevista coletiva que o senhor prefeito municipal, Nelson Dimas Brambila, fez, querendo atribuir uma possível dificuldade financeira ao proponente dessa ação, eu, Partido Progressista, e também atribuir a todos os vereadores que votaram contra o aumento do IPTU e também a todos esses que estão aqui, que lutaram também contra o IPTU, a culpa de uma possível dificuldade financeira do município, atribuindo a culpa, por exemplo, ao Manuel Silva, ao engenheiro Paulinho, ao Douglas Marcúcio, ao do Segurança, ao Bonezão e ao vereador Bonezinho. O que não procede, porque eu vou explicar para vocês que o prefeito Dr. Nelson Dimas Brambila e sua assessoria cometeram um erro muito grave no dia 9 de dezembro, que foi o dia da votação da alteração da planta genérica. Pois bem, por que o prefeito então cometeu um erro político? O prefeito enviou para a Câmara dois projetos, um, alteração da planta genérica de valores, e o outro, diminuição da alíquota para terrenos vazios e construções. Pois bem, o que o prefeito fez? Jogou lá em cima tudo o que ele podia, a alteração da planta genérica de valores, e tentando apaziguar o desgaste político que os vereadores que votaram a favor da planta genérica teriam, tentando apaziguar o desgaste político que a administração Brambila e Jacovetti teriam, o prefeito Brambila enviou um projeto para a Câmara reduzindo a alíquota pela metade, que a alíquota faz parte da conta do cálculo aí do valor venal. Pois bem, o Partido Progressista, através do presidente Bonezão e do meu advogado Dr. Jorge, pedimos o cancelamento da alteração da planta genérica. Agora vejam um problema que o prefeito causou. Ele alterou a alíquota. Como que um vereador de um partido político vai questionar na justiça e pedir o aumento da alíquota do município? Não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Nós poderíamos só questionar a planta genérica que foi majorada. E foi isso que o PP fez e até aqui conseguiu a vitória. Pois entendemos que foi um aumento que feria vários princípios constitucionais, tanto da Constituição Federal quanto da Constituição Paulista, que o Dr. Jorge explicará aqui. Pois bem, o prefeito teve uma arrecadação do IPTU em 2013 na faixa dos 21 milhões. Em 2004, com esse aumento, iria para 28 milhões. Perdão, 2014 iria para 28 milhões. E com esse erro político que ele fez com a questão da alíquota, ele perderia cerca de 10 milhões. 10 milhões. Bom, pois bem, atribuir agora a culpa ao Partido Progressista dessa situação, sendo que o aumento foi abusivo. Que do nosso ponto de vista, o prefeito faltou com a verdade ao não explicar essa questão da alíquota e o porquê que ele quis reduzir a alíquota, sendo que nós queríamos manter esta alíquota. Mas, vereador Bonezinho, você queria realmente manter a alíquota?
provo para vocês na votação do projeto. Os 5 vereadores que votaram contra a alteração da planta genérica de valores votaram contra a diminuição da alíquota. Até gerou uma certa polêmica, muitos falaram, o vereador do Segurança. O vereador Du, o vereador Bonezinho, o vereador Marcelo, a vereadora Anete e o vereador Professor D não entenderam o projeto. Como que podem votar contra uma redução? Não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário, fizemos um voto coerente. Queríamos, sim, que tivesse uma alteração da planta genérica de valores, mas não da forma abusiva que foi. Apresentou o projeto abusivo, votamos contra, mas queríamos permanecer com a alíquota da forma que estava, ou seja, mesmo sendo o voto vencido, marcamos posição e votamos contra a alteração da alíquota. O prefeito fala de dificuldades financeiras, mas eu fiz alguns questionamentos que eu quero obter respostas. O quanto representa por ano, o prefeito não falou na coletiva, o alto cargo em comissão que ele tem na prefeitura. O prefeito esqueceu de mencionar o papel relevante que a Câmara Municipal tem também, ajudando a saúde financeira do município. Cada parlamentar, através de seus deputados estaduais ou federais, consegue 1 ou 2 emendas por ano. Fazendo uma conta rápida, 11 parlamentares, vezes 200 mil por ano, dá mais de 2 milhões só de emendas parlamentares que a Câmara auxilia e ajuda o Poder Executivo. Também o prefeito esqueceu de falar que cada vereador, durante o ano, economiza muito com seus gabinetes para que o presidente da Câmara possa, no fim do ano, devolver mais de 1 milhão para o município. Então, só a Câmara Municipal contribuiria com 3,5 milhões para os cofres da Prefeitura. E tirando gastos desnecessários, como, por exemplo, o Carnaval, que, segundo eu tive informações, ainda não obtive a resposta do meu requerimento, o prefeito gastou na casa dos 400 a 500 mil reais com o Carnaval, que foi um Carnaval fracassado em nosso município. Também fala aqui de gastos desnecessários que às vezes as secretarias fazem, como, por exemplo, ano passado, uma palestra de pouco mais de 35 minutos na faixa dos 30 a 33 mil reais, presidente do PHS, Douglas Marcucci. Um absurdo, um município que quer arrecadar mais e que faz uma má gestão, gastos desnecessários. Então eu apresento aqui essa defesa do PP e ressalto, essa luta do prefeito não é contra o Partido Progressista, não é contra o vereador Bonezinho, contra as pessoas que aqui estão, que lutaram contra o IPTU abusivo, é contra a população de Araras. Imaginem só um trabalhador, um funcionário público, que a Câmara Municipal no ano passado aprovou o reajuste, corrigindo apenas a inflação 6,5%. Vamos pôr que esse funcionário público paga o aluguel e sabemos que o inquilino tem a obrigação de pagar o IPTU. Ele teve 6,5% de aumento. Ele vai pagar um IPTU de 40%, 70%, 50%, de repente até 100%. Como que ele vai sustentar a sua família? Será que isso é justiça social que o prefeito Brambila fala no nosso município? Punindo do mais pobre ao mais rico? Com certeza a justiça social não se faz desta forma, senhor prefeito, punindo todos os contribuintes, sem dó, visando apenas arrecadar para o município. Se o prefeito quer arrecadar, traga indústrias, aumente o ICMS do município, mas não puna de forma direta o contribuinte, como é o imposto do IPTU, ex-vereador Manezinho, que é o imposto direto que pune o trabalhador. Então eu quero aqui só fazer essas explanações, falar que o cobertor às vezes é curto sim, falar que se o projeto fosse conduzido de outra forma, que se fosse escalonado ou se o aumento fosse justo, a Câmara iria aprovar sim por unanimidade. Nós não aprovamos porque foi abusivo. Foi abusivo. E para finalizar minha fala, eu peço ao prefeito, para que ele tenha menos desgaste com a população, nem falo com o vereador Bonezinho, falo com o povo de Araras, que ele não recorra, que ele desista, que ele volte atrás dessa questão do IPTU, que é isso que a cidade espera. O prefeito Brambila é um prefeito coerente, é um prefeito preocupado com a população, e que ele tenha essa sensibilidade, que às vezes um político voltar atrás de uma decisão não é feio e mostra sim uma humildade
que é essa humildade que a cidade espera do prefeito Brambila. Eu quero aqui agora passar a palavra para o Dr. Jorge Aguiar Filho, que foi o advogado responsável pela ação contratado pelo Partido Progressista. Bom dia a todos aqui presentes. Não vou ter a desenvoltura de falar aqui do vereador Bonezinho, né? O político sempre fala melhor que qualquer outra pessoa. Mas eu estou aqui hoje presente, a convite do nosso cliente, Partido Progressista, do vereador Bonezinho, do seu pai Bonezão, presidente do Partido de Araras, para tentar explicar a questão referente a questão jurídica referente a esse aumento do IPTU. Eu digo questão jurídica porque aqui não vou tecer comentários políticos, mas sim falar da matéria que está sendo discutida junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque muito se fala, né, vereador Bonezinho? Muito se fala na imprensa aqui presente hoje, se fala no aumento do IPTU e na suspensão do IPTU. Mas ouvimos muitas verdades, mas também algumas inverdades, né, a respeito do que está sendo discutido, do que está sendo discutido nessa ação direta de inconstitucionalidade. Quando nós fomos procurados pelo vereador Bonezinho, no final do mês de dezembro, pedimos a ele que nos trouxesse toda a documentação necessária para avaliar realmente se estaria havendo algum abuso, algum cometimento, né, de um ato inconstitucional, ilícito, para que daí sim estudássemos e verificássemos qual tipo de ação, né, que iríamos entrar. A questão é muito técnica, é por isso que eu venho aqui tentar explicar de uma maneira mais simples o que é que realmente está sendo discutido. Tá? Na verdade, quando sim nos deparamos, e até mesmo comparando com os precedentes que tivemos, isso é muito importante ressaltar, tivemos outros precedentes de cidades paulistas que obtiveram também a suspensão do IPTU, não somente Araras. Tá? Então, fazendo esse grande estudo, chegamos a verificar que realmente existia um embasamento jurídico constitucional muito grande para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí, sim, passamos ao vereador Bonezinho, que obviamente através do Partido Progressista, do Diretório Estadual, fomos contratados para daí propor essa ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação que nem corre no município de Araras, na comarca de Araras, mas sim no Tribunal de Justiça de São Paulo. Quando entramos com a ação, qual é a matéria discutida? É isso que é interessante a gente destacar aqui. Tá? A matéria discutida nisso tudo vai do poder de tributar que tem todo o ente público. No caso, o ente público aqui, o município. Então, o município ele tem o poder de tributar? Tem. Tem o poder e tem o dever de tributar. Né? Isso ele tem mesmo. Só que esse poder de tributar pela Constituição Federal, ele é feito de forma ilimitada. Ou seja, a prefeitura ela pode aumentar, ela pode diminuir, ela pode fazer o que quer e como quer, a hora que quiser. Não só o município, mas nem a União, nem a Federação, nem a União, nem os estados, não pode fazer isso. Por quê? Porque a Constituição Federal ela determina limites a esse poder de tributar. Então a Constituição Federal ela determina limites a esse poder de tributar. Dentre esses limites, existem princípios constitucionais tributários. O vereador Bonezinho tanto já enfatizou isso na imprensa local. E o que são esses princípios constitucionais tributários? São os princípios que dão base a toda a legislação tributária do Brasil. Claro, englobando aí também as legislações tributárias municipais, de todo e qualquer município. O princípio constitucional tributário, que está sendo muito discutido nessa ação, é da capacidade contributiva. O que seria a capacidade contributiva? A capacidade contributiva é que todo aumento de tributo deve respeitar a capacidade econômica do contribuinte. Ora, se vivemos numa chamada, pelo menos, de estabilidade econômica, onde todo assalariado, e aí todo assalariado, pessoas do povo, não uma minoria, mas sim a maioria, que depende do seu salário para sobreviver, tem um aumento de 5% a 6% ao ano, como é que nós podemos nos deparar com um aumento de 30%, 40%, 60%, 100%, 200% de um ano para o outro, de forma abrupta. Né? Realmente esse aumento foi feito de forma abrupta. Tá? Então, esse princípio realmente nós entendemos que está sendo ferido por esse aumento que está havendo, o aumento de IPTU que está havendo na cidade de Araras. E digo mais, esses princípios tributários que existem na Constituição Federal, eles estão na Constituição Federal não é por acaso, eles estão na Constituição Federal para garantir os direitos do cidadão.
ou seja, de toda a população. Não é como falam de uma minoria, mas sim de todo e qualquer cidadão brasileiro, e no caso da Constituição Estadual, né, paulista, todo cidadão do Estado de São Paulo. Tá? Então, quando nós falamos em limites ao poder de tributar, nós estamos dizendo que quem tem o poder de tributar, no caso aqui da nossa ação, o município de Araras, ele pode e deve tributar, mas ele pode e deve tributar respeitando os limites que são dados pela Constituição Federal para que não venha ferir direitos garantidos aos nossos cidadãos. Se não for isso, gente, a verdade é que então nós temos que rasgar a nossa Constituição Federal. Então, na verdade, todo administrador público, ele deve agir de acordo com a lei. A lei maior que nós temos é a nossa Constituição Federal. Então, nenhum administrador público pode agir acima do que está preceituado em nossa Constituição Federal. E aí vou um pouco mais além ainda. Esse aumento de tributos, eu não vou colocar aqui só o município de Araras, mas vamos colocar, né, todo o que acontece no nosso cenário atual, na União, nos estados, nos municípios. Vereador Bonezinho, é interessante citar aqui também, e que é muito proporcional ao que está acontecendo na nossa ADIM aqui em Araras, é o que está acontecendo agora na OAB Federal. A OAB Federal entrou com uma ADIM, junto ao Supremo Tribunal Federal, para questionar as faixas do imposto de renda. Por quê? Porque o governo aumentou a faixa muito menos do que deveria ter aumentado, fazendo com que mais pessoas venham a pagar imposto de renda. Então, existe hoje uma voracidade muito grande, né, dos políticos brasileiros em cada vez mais cobrar tributos. Dado um fato que nós temos aí, que hoje nós trabalhamos 4 meses e 10 dias somente para pagar tributos no Brasil. Né? Então, quer dizer, isso, quando a gente explica, eu sou professor de Direito Tributário há 10 anos e gosto muito, sou fascinado nessa matéria, quando a gente explica isso, eu estou dizendo o seguinte: toda a população está tirando dinheiro seu, suas riquezas produzidas, e repassando isso para o governo, para que o governo cuide de seu dinheiro para te dar, vamos dizer assim, prestações de serviços necessárias à população. E na verdade a gente sabe que isso não ocorre, né, com tanta, como que eu poderia estar dizendo assim, com tanta excelência como é para cobrar. Cobrar realmente acontece, mas realmente para fazer a gente vê uma certa precariedade. E, pelo amor de Deus, não estou falando isso só do município de Araras, eu estou falando no nosso país inteiro. Existe uma voracidade muito grande de se cobrar tributos. Né? E aí eu venho mais uma vez me reportar à Constituição Federal. Será que é isso que a Constituição Federal prega? Cobrar mais tributos? Sempre mais tributos? Nós já vimos que não. Existem limites a esse poder de tributar. Agora, será que, cobrando mais tributos, a população vai ser beneficiada mesmo? Eu trago aqui um dado que é interessante, que essa parte também é definida na Constituição Federal, essa parte de direito econômico. Olha só, todo assalariado tem o seu X que você ganha, não tem? Você paga, em média, vamos colocar lá, 40% do seu salário, você entrega para o governo. Não é só para o municipal, é para o municipal, para o estadual e para o federal. Tá? 40%. E o restante ele vai gastar onde? Na economia local. Quando o assalariado gasta o seu dinheiro na economia local, ele movimenta a economia com consumo. Consumindo mais, a indústria ela fabrica mais. Consumindo mais, ele garante trabalho, emprego. Tendo mais emprego, obviamente as pessoas que estão empregadas, eles vão consumir mais. Tendo emprego, a maioria das empresas hoje, elas dão ao seu funcionário uma cesta básica, elas dão ao seu funcionário um convênio médico. A partir do momento que a pessoa está empregada, ela não necessita do governo público, municipal, estadual, federal, para o Sistema Único de Saúde. Ela deixa, né, de estar no Sistema Único de Saúde, deixa de ir para a assistência social. Então, e olha só como isso não é uma mentira, né, que nós estamos falando,